alunos! Voltando para as nossas aulas, agora a gente vai falar um pouco de identidade profissional na prática. Vamos trazer aqui algumas integrações de insights que a gente pode fazer. Identidade profissional, conectando quem você é ao que você faz. Muitas pessoas estão no mercado de trabalho hoje. A gente está falando de milhões de pessoas no mercado de trabalho em todas as suas funções, tanto no operacional, no tático ou no estratégico. Agora, o que a gente percebe no mercado é que nem todas as pessoas já começaram a fazer a sua identidade profissional. Começam empregos, mas não pensam na sua jornada, no seu futuro, quem ela é, aonde ela quer estar. E para você que está nos acompanhando aqui nas 3 aulas prévias, já começou a entender que esses cursos são para a gente estourar a nossa bolha, para a gente sair deste padrão de pessoas que só estão correndo todos os dias, entregando metas, mas sem pensar se é aquilo que eu quero, e estamos vindo para uma questão de reflexão que é importante para mim como ser humano, para entender qual é a minha identidade profissional. Porque eu já falei essa frase algumas vezes. Quando você identificar um grande profissional de sucesso, você vai ver que a identidade profissional dele é muito forte. E você precisa ter essa identidade profissional forte. Quem você vai querer ser reconhecido, quem você é visto, eu convido vocês se vocês ainda não usam muito essa rede, a começarem a usar o LinkedIn e começarem a usar olhando os profissionais que estão lá na rede. Por exemplo, até o LinkedIn, ele é um compartilhamento de ideias, até o que eu posto, aquilo que eu preferencio a estudar, a falar para as pessoas, a comunicar ou a compartilhar, vai fazer parte da minha identidade profissional. Quem você é e o que você faz são duas coisas diferentes. Quem eu sou, eu estou falando da minha essência, daquilo que me faz ser único como ser humano, dentre todas as outras pessoas no mundo. É o que você acredita, são as suas crenças, é aquilo que te motiva. Diferente do seu trabalho. Quem eu sou é uma pergunta profunda e eu tenho que saber responder para mim quem eu sou, quem eu quero ser. Agora, o que eu faço é a minha carreira profissional, que às vezes não me define, mas quem eu sou define a minha carreira profissional. E aí, quando eu uno as duas pessoas, quem eu sou e o que eu faço, elas se fundem na identidade profissional. E ser uma pessoa com identidade profissional é ser muito mais que alguém. Quando a gente pensa em identidade como um RG, é muito mais que uma foto e um nome. É você ser único no meio de milhões. É você entregar diferente de milhões. É você ser uma pessoa que você entende por que você faz aquilo que você faz. E quando você faz aquilo que você faz. E quando a gente faz uma busca, a gente tem que entender a linha do tempo da nossa consciência profissional. Uma das coisas que a gente pode pensar é quem eu era. Inclusive, se você é uma jovem pessoa dentro do mercado de trabalho, mas eu comecei a trabalhar tem 1 ano, ainda sou estagiário, eu estou começando faz 1 mês, 6 meses. Eu não era uma pessoa, claro que você era. Você era, às vezes, no começo dos seus estudos. Pensem assim, quem você era lá no começo. E você vai ver quem eu sou agora. Então, quem você era, quem você é agora. E aí você vai se fazer uma pergunta: quem eu pretendo me tornar? A gente já falou disso no vídeo lá atrás, mas agora a gente está falando um pouco mais além. Eu estou falando de realmente definir quem eu vou me tornar no mercado de trabalho. Quem você quer ser? Eu ainda não sei quem eu quero ser. Então vamos começar pelo excludente. Quem você não quer ser? Se você não sabe pelo menos o que você não quer ser, já é meio caminho andado.
E aí você pode começar a tirar as coisas que você não quer ser, para você começar a pensar naquilo que você quer ser. Tem essas 2 formas de pensamento. Ou você já tem isso, que você já tem um parâmetro dentro das suas habilidades, dentro daquilo que você quer alcançar, dentro do seu autoconhecimento, para você saber quem você quer se tornar, ou se você ainda está trabalhando todas essas partes, você pode começar pelo excludente, o que eu não quero ser. Ah, mas é simples assim, quem eu não quero ser? Sim, porque eu já excluo possibilidades. Eu preciso ter parâmetros para entender como eu vou fazer planejamento, porque aqui a gente está falando de planejamento, pessoal. Quem vocês trabalham com números já entendeu que isso aqui é planilha para montar. Isso daqui realmente é tarefa de casa para fazer com data, com tempo, com eu vou fazer isso, um curso a cada 6 meses, eu vou ter em junho, julho, então eu tenho que fazer o planejamento anual de estudo, eu tenho que saber entregar isso. Uma pessoa que trabalha com dados, que análise, já entendeu que a gente tem que ter um cronograma para executar isso. E quem ainda está buscando fazer isso, tem que também fazer um planejamento, um planner, ajustar a sua agenda, trabalhar uma linha do tempo, um visual, um post-it na parede, aonde eu quero me tornar. Por quê? A nossa função, pessoal, é colocar ações práticas dentro disso, porque o sonho é definido por coisas que às vezes as pessoas buscam, mas eu não coloco ação prática para realizar. Por exemplo, um monte de gente fala que quer ganhar na Mega Sena na virada, mas quantas pessoas efetivamente jogam na Mega Sena da virada? As pessoas que jogam estão fazendo um ato, uma ação para a realização do sonho. Quem só fala que quer ganhar na Mega da Virada, mas não compra o bilhete, não está fazendo ação para o sonho realizar. Ou seja, quem não está fazendo ação para o sonho realizar, está ficando mais distante ainda que as pessoas que fazem a ação. Mesmo que milhões de pessoas que fazem a ação estão errando no caminho. Entendeu a ideia? Quando eu já dou um passo e eu coloco a ação naquilo que eu preciso, eu já começo um passo à frente de quem não realiza. Então, a grande sacada para o mercado profissional, para a carreira profissional, é você ter ação. E para eu ter ação, eu tenho que ter plano. E para eu ter plano, eu posso fazer de qualquer maneira. Vocês que são alunos aí, que estão ouvindo o que a gente está falando hoje, seja dessa maneira visual, seja num planner, seja num Google Calendar, seja numa planilha em Excel. Planeje como você gosta de planejar as coisas, mas com data para executar, com foco de quando eu preciso executar cada um, com meta de quando você precisa se executar. E uma coisa eu vou dizer para vocês, é importante vocês definirem prazos para execução. Se eu for executar uma obra, eu preciso saber quanto que é o tempo que eu vou fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos? E você, como profissional, é uma obra. Então eu tenho que ter o meu planejamento do ano seguinte, eu tenho que ter meu planejamento de 5 anos e eu tenho que ter o meu planejamento de 10 anos como profissional, para nortear as minhas ações e eu entender que o tempo passa. E eu não posso deixar sempre para trás a minha escolha de motivação de tomar a ação que eu preciso para alcançar o meu objetivo. Então, a partir de hoje, entendam que tudo que você planejar para sua carreira profissional deve ter prazo, deve ter data de final de execução, deve ter planejamento, deve ter foco e objetivo e descritivo do que você vai executar. Porque senão a gente fica perdido. A gente é que nem barco à deriva, que não chega a porto nenhum. E se chegar a algum porto, pode ser que seja o errado, mas eu não sei, porque quando eu não sei para qual porto eu vou, qualquer porto vai servir na minha vida. Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente fala de identidade profissional. Quem eu estou falando de valores, estilo cognitivo que a gente já falou.
quem eu sou, como eu me apresento, como eu vivo o meu mundo, como eu entendo o mundo para mim e como as outras pessoas entendem o mundo e quando eu me ajusto às outras pessoas. Como eu funciono, quais são os meus comportamentos naturais, os meus gatilhos de motivação, o que me motiva, o que me faz acordar de manhã, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, onde eu rendo mais, ambientes ideais, tarefas que fluem, a gente já falou disso lá atrás, mas as suas habilidades, aonde eu gosto de estar. Eu gosto de estar em ambientes mais dinâmicos, que eu tenho que estar em vários lugares, e eu nunca fico presa em um lugar ao mesmo tempo, eu gosto de estar no escritório, ficar sempre ali. Eu gosto de estar na obra, aonde é que eu gosto de estar, aonde eu rendo mais, aonde eu fluo mais. Eu posso até ter que fazer todos os trabalhos, mas eu tenho que entender também os tempos que eu vou passar fazendo os trabalhos e aonde é que eu vou colocar esse trabalho no meu dia para aumentar minha gestão de tempo. Profissionais excelentes têm boa gestão de tempo. Eles não perdem tempo com aquilo que desfoca da carreira deles e não perdem tempo em execuções de trabalho. E para eu ter uma execução, uma gestão de tempo boa, eu preciso entender que eu preciso nomear os pilares que eu tenho de importância das tarefas que eu vou fazer. Então, onde eu rendo mais, ele entra nessa importância de tarefas que fluem, como eu faço, como eu realizo. Período para eu criar, eu preciso criar algo. Qual é o meu momento mais criativo? É de manhã, de tarde? É no home office? É no parque, no café? Aonde que eu consigo render mais para a criação de algo? Eu crio ambientes propícios para valorizar os meus benefícios próprios. A sua identidade, ela também tem que estar traduzida em coerência pessoal, traduzida no que nós falamos em ação. Porque não adianta nada eu fazer um planner lindo, chegar lá ao final dessa aula eu vou fazer um planner, eu vou fazer uma linha do tempo, vai ficar lindo, eu vou colocar um monte de post-it, vai ser lindo, visualmente bonito, vai ser prático, mas eu não tenho a ação. Ou eu começo com as crenças limitantes. Ah, eu não tenho tempo para executar, eu preciso fazer o curso X, mas agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho tempo, ai, agora eu não tenho disposição, agora eu não estou bem emocionalmente para fazer isso, agora eu não me sinto preparado. Você vai começando a colocar empecilhos e você tira a ação do que você tem para fazer. E isso é o que vai minar você no seu dia a dia. Todas as pessoas têm um grande potencial, mas tem pessoas que escolhem não desenvolver este potencial dentro de si. E você, que está me ouvindo neste momento aqui, vai ter que fazer a sua escolha. É hoje que você vai definir se você vai trabalhar o potencial que você tem dentro de você ou você vai passar essa aula, fazer esse curso e fingir que não ouviu nada do que eu falei para você. E continuar vivendo a vida que você tem. E não tem problema nenhum você fazer essa escolha. Mas seja consciente, tenha coerência que essa foi a sua escolha. Porque a gente tem que ter uma coisa chamada autorresponsabilidade. Grandes profissionais têm autorresponsabilidade alta. Eu entendo a minha responsabilidade dentro dos processos, inclusive dos processos de erro, não só dos processos de sucesso da minha vida. E quando eu erro, quando eu não faço a ação que eu preciso entender a minha condição dentro daquilo. E de novo, não tem problema o erro, mas tem o problema do que eu vou fazer no erro. Ah, mas eu perdi, Grazi, oportunidades antes e agora eu estou ouvindo você e estou me sentindo frustrado ou frustrada. Não sinta isso. Você entendeu isso a partir de agora? Ok. O que, que você vai fazer de hoje para frente ao que te importa? Se você se sentiu que perdeu uma oportunidade ou não planejou ainda tão bem a sua carreira até este momento, essa é a sua oportunidade de deixar tudo aquilo para trás e começar algo novo. Começar a sua identidade profissional com coerência traduzida na ação. No que você vai fazer hoje, no que você vai fazer agora dentro da sua entrega. Nós vamos ter
um exercício prático dentro dessa aula. Então, eu quero que vocês pensem agora comigo, rapidamente. Peguem um papel e uma caneta, trava o vídeo agora. Pega o papel e a caneta e coloca para frente de você e vai travando o vídeo, mas vai respondendo essas perguntas para você. Faz uma autoanálise. O que que eu faço bem sem esforço? Tem alguma coisa em você que você já fez muito bem e você faz muito bem no meio do trabalho e é sem esforço. Você às vezes fala assim: "Nossa, isso é tão fácil para mim". Eu quero que você responda agora o que é isso. Agora eu quero que você faça em quais atividades o tempo passa rápido. Todos nós temos algumas atividades que se você olha assim e fala: "Meu Deus, o tempo passou voando, eu nem vi o dia passar. Nossa, já acabou o dia". E eu me aproveitei tanto do meu dia. Que atividade é essa para você? O que me estressa facilmente no ambiente de trabalho? Todo mundo tem um gatilho de coisas que te estressam de 0 a 3 segundos. O que que é isso para você? Que tipo de líder eu funciono melhor? Às vezes eu tenho, já passei por vários líderes, ou às vezes eu já vi vários líderes. Quem é o líder que você olha assim e fala: "Nossa, eu trabalho muito bem com esse estilo de líder"? E agora a nossa última reflexão. Que tipo de rotina me energiza e qual me esgota? Agora que vocês já responderam todas, eu tenho certeza que vocês responderam todas, não deixaram para depois, né? Mesmo tendo PDF em anexo, vocês vão responder agora comigo. A gente vai entender por que que isso aqui é importante. Porque agora a gente está construindo a nossa identidade. Tudo isso que a gente está falando aqui é importante eu saber. A maioria de profissionais que às vezes não encontraram a sua identidade profissional nunca pararam para pensar nesses pontos. O que, que me energiza, o que me esgota. Por quê? Você que está me escutando aqui agora, você vai fazer diversas atividades no seu campo de trabalho. Diversas. E independente da sua profissão, você vai fazer coisas que você gosta e coisas que você não gosta tanto, mas você tem que fazer dentro do seu cunho profissional. Eu saber quando eu faço cada coisa é importantíssimo. Às vezes eu tenho essa facilidade de mudar minha rotina, melhorar, fazer para eu mesmo aumentar a minha produtividade, eu mesmo aumentar a minha entrega. Eu tenho que fazer bem as coisas, eu tenho que entender. Primeira coisa, de novo, a gente falando lá do Waze, eu tenho que saber da onde eu parto. Então, essa parte de análise profissional de quem eu sou hoje, realmente ser sincero consigo, realmente saber o que eu faço bem sem esforço, o que eu preciso me esforçar, o que que eu gosto, o que eu não gosto, e admitir para você isso neste momento vai mudar a sua carreira. Porque a gente não precisa ser bom em tudo, pessoal. Mas eu preciso focar naquilo que eu posso ser excelente como profissional. E essa é a grande diferença. Eu tenho que entender aquilo que eu posso ser excelente, que eu posso realmente me destacar, e aquilo que eu posso, sei lá, contratar outras pessoas para fazerem para mim, ou não ir para aquele determinado nicho ou segmento, porque aquilo para mim não faz sentido, eu não vou me destacar naquilo. E é você focar na excelência, na entrega daquilo que vai fazer diferencial para você como ser humano. Erros comuns ao você definir a sua identidade profissional. Não entendam do lado errado. A gente está conversando aqui entre nós. Mas a gente não pode copiar expectativas da família. Eu não sei de qual família vocês vieram ou qual foi a decisão da profissão de vocês, mas muitas vezes, às vezes eu vou fazer algo porque meu pai fazia, minha mãe fazia, porque minha mãe esperava que eu escolhesse esse curso, ou meu pai queria que eu escolhesse esse curso.
e talvez eu não pensei se isso era o melhor para mim. Isso é muito, às vezes, acontece. E aí você está me falando, Grazi, que eu fiz curso errado? Não, eu não estou falando isso. Porque às vezes você fez sim o curso na expectativa, mas você tem que entender o que você pode fazer com o seu curso. O que você pode ser inovador e único na sua área para fazer? Porque o curso ele vai te dar o abarcamento técnico de várias coisas. Agora, o que você vai fazer com o que você aprendeu já é seu. O profissional de verdade aprende, sabe traduzir para o mercado aquilo que ele aprendeu de maneira inovadora, de maneira diferente. Essa é uma capacidade profissional que a gente tem que ter. Aquilo que eu aprendo para saber desenvolver de outra forma, de colocar dentro de maneira prática dentro do mercado atual. Porque, de novo, o nosso mercado de trabalho atual está mudando todos os dias. Todos os dias ele está mudando. E todos os dias profissões novas são necessárias. E nós precisamos evoluir. Inclusive, como pessoas de aprendizagem. Como eu aprendo e como eu entrego o trabalho. Então, evite copiar a expectativa da família. Ah, vamos para essa área, vamos fazer aquela coisa. Comece a refletir sobre o que faz sentido para você. Achar que bom salário resolve incompatibilidade de perfil. Pessoal, às vezes eu pegar um cargo específico porque o salário é bom, pode ser bom no começo, mas chega um dia que se você não faz sentido estar naquele lugar, se você não está agregado ao que é o seu valor, a sua entrega, ao seu propósito, pode ser que o salário não seja suficiente para você ficar. E eu sei que tem gente que pode achar isso louco em certos momentos, mas a gente vê uma mudança de mercado. A gente vê no LinkedIn, por exemplo, muitos profissionais falando: eu ganhava 50 mil reais, eu ganhava 100 mil, eu ganhava 30 mil e larguei isso de mão para fazer isso. E aí você pensa: meu Deus, como essa pessoa teve coragem? E aí está a resposta. Talvez o perfil dela não combinava mais com aquilo. E tá tudo bem, porque nós mudamos ao longo da nossa vida. Como indivíduo, nós mudamos. Nós somos diferentes. O que eu quero hoje pode ser diferente do que eu quero amanhã. Agora, a gente tem que entender aonde eu me posiciono com isso. Forçar carreira que não respeita o funcionamento do próprio cérebro. Às vezes eu tenho dificuldade em fazer algo, e aí eu quero ir na carreira que eu tenho mais difícil, porque eu quero me desafiar de verdade. Eu quero realmente me matar para fazer alguma coisa. Às vezes não vai ser bom para você. Talvez você aprender de forma gradual seja melhor. Teoria da simplicidade. Navalha de Ockham da filosofia. A resposta mais simples é a melhor resposta. Às vezes a gente quer dar uma volta imensa para fazer algo, cujo qual a resposta mais simples estava na minha frente. E às vezes eu não percebo isso. Então, o jeito mais simples de resolver os problemas da nossa vida podem ajudar você a gastar menos energia neles. E ignorar sinais de desconforto prolongado. Às vezes a gente não está bem naquele lugar, não está bem fazendo aquela coisa. E eu vou continuando, eu vou continuando. Eu tenho que entender, é a posição? É a empresa? Sou eu? O que é o incômodo? Para a gente poder mudar, para a gente poder evoluir, para a gente poder trabalhar a nossa identidade profissional. E aqui eu quero fazer um checklist final com a gente. Então, quando a gente fala de identidade profissional, eu identifiquei os meus valores, eu revi as minhas crenças profissionais, eu conheci os meus padrões comportamentais, eu entendi meu ambiente ideal. Eu consigo descrever minha identidade profissional em 3 fases. Eu quero que vocês peguem depois um papel e tragam isso. Descrevam a sua identidade profissional em 3 frases. Quais essas frases que você vai trazer? Pensando nessa checklist que a gente fez, como que você vê na sua identidade profissional? Ah, eu gosto disso, eu gosto de estar em vários lugares, os meus valores são excelência, são entrega, transparência, ética. Eu sou uma pessoa que fluo bem quando eu estou
em dinamismo, eu gosto de estar na rua, dentro do escritório, aonde eu gosto de estar. Escreva isso em 3 frases para a atividade dessa aula. E também temos aqui o nosso estudo de caso que você também vai responder no fórum. Esse estudo de caso vai ser do João, da engenharia mecânica. O João era excelente aluno, mas se sentia deslocado em aulas que exigiam muita interação com clientes. Ao ser realocado para uma área de análise de falhas, percebeu que seu perfil analítico e introspectivo começou a brilhar. Sua motivação voltou, sua performance aumentou e a sua segurança profissional também. O restante desse estudo de caso vai estar no seu PDF, junto com as perguntas por fórum. Interaja com os outros alunos aqui que estão, todos estão na linha de aprendizado e é ótimo a gente ouvir outros pensamentos de outras pessoas para a gente também analisar e refletir sobre como está no nosso conhecimento, quais são os outros pensamentos que a gente pode trazer dos nossos colegas que estão participando dentro desse curso conosco. Interajam, conversem, coloquem as suas respostas no fórum. E tem mais uma atividade de mapa integrado de identidade profissional em anexo nesse PDF, para que vocês possam fazer essa atividade. Não esqueçam de fazer as suas atividades. Não esqueçam de fazer os estudos de caso. Eles são muito importantes para vocês colocarem na prática tudo o que nós estamos estudando. E eu espero vocês para a próxima aula.